Olá pessoal, tudo bem? Estou recebendo aqui o senador Roberto Rocha, está em Balsas visitando o sul do Maranhão, depois de todo esse processo político, depois de alguns meses, está de volta aqui na região e hoje vamos falar de diversos assuntos inclusive importantes aí para a nossa população balsense. Senador, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa região, aqui que é a sua casa, né? Obrigado, muito obrigado a você que dá o privilégio da audiência. Obrigado a você, Diego. É um prazer sempre poder conversar com nossos amigos do Balsas. Senador, eu queria que o senhor falasse primeiro, após esse processo eleitoral que passou, hoje já estamos com um novo governo, como é que está hoje o Roberto Rocha? Bom, eu é conhecido por todos, ou por quase todos, que no plano pessoal passei por uma dificuldade que nenhum pai merece passar. Nenhum pai poderia ver seu filho morrer. É a roda girando o contrário. Então, o meu filho foi acometido de um câncer, com 27 anos de idade, em 2018, bem no início da campanha. E aquilo me tirou da disputa. Continuei registrado, porque era o jeito. Mas você se lembra que eu nem vi ao Balsas em 2018, como também não vi em 2020, como também não vi em 2022, na campanha. Nesse mandato de senador, eu tive 4 campanhas, que são 8 anos de mandato, 2016, 2018, 2020, 2022. Eu só fiz uma campanha, só participei de uma que foi 2016, na de prefeito. De lá para cá, eu não participei de nenhuma campanha. Em 2022, eu nem candidato ia ser. Meu filho, como disse, com câncer em 2018, me fez despertar para a vida. Como aquela música do Toquinho, Aquarela, né? Que diz que, mais ou menos assim, a vida é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem tem hora de chegar. De repente, nos convida a rir ou chorar. Então a vida me convidou a chorar. E eu percebendo que passei toda a minha vida cuidando dos filhos dos outros, sem nem conhecer. Muito mais do que cuidando dos meus filhos. Então a vida me convidou a refletir sobre isso. Então eu passei a 2018 até agora, o ano passado, cuidar muito do meu filho, não deixar faltar nada para ele, no tratamento dele. Mas também nunca descuidei dos filhos dos outros, porque era minha obrigação como senador, representante do Maranhão. Por exemplo, na pandemia, nenhum político do Maranhão conseguiu mais recursos do que eu, nenhum. Muito bem, eu fiquei muito tempo indo para São Paulo e andando pouco, quase nada pelo interior, quase nada. Meu filho veio a falecer na campanha do ano passado. Uma dor que ela é dilacerante. E eu, minha mulher, meus outros filhos, enfim, nós ficamos completamente mergulhados na escuridão. E eu fiquei esses primeiros 6 meses em Brasília. Aluguei um apartamento lá e fiquei por lá. Acabou o mandato, fiquei por lá. E andei, não fui a canto nenhum no Maranhão. Nenhum, em lugar nenhum. Esses 6 meses eu fiquei mais em Brasília. Aliás, só em Brasília. Passados esses 6 meses, eu comecei a botar a cabeça de fora, Diego. Porque a gente tem que ter força. E eu tenho certeza que meu filho está também me dando força para seguir em frente. Ele me deixou uma semente, coisa mais linda do mundo, que é o filhinho dele, Paulo Filho. Mora comigo, por enquanto. Ele, minha nora. E agora que nós estamos comprando um apartamento para eles estavam morando junto com o meu filho mais velho, Roberto Júnior, num apartamento alugado, então eu estou comprando apartamento para o Paulo Filho, e por enquanto ele está morando comigo. E Deus faz as coisas muito bem feitas. Ele está tão apegado comigo que eu quero que você veja. É um negócio maravilhoso. É o conforto de pai que ele encontra em mim.
Então agora eu sou pai e avô. Avô e pai. De tal modo que eu venho assim para o interior, já fico com vontade de voltar, porque ele me liga toda hora, em chamada de vídeo, toda hora. Então, companheiro, é isso. Eu estou de volta, estou aqui no Balsas, eu vim há 2 semanas atrás, muito rapidamente, vim tratar de um assunto muito pontual e voltei ontem para também dar continuidade a esses assuntos. Eu estou agora tendo a chance que Deus está me dando. Agradeço muito a Deus essa oportunidade de olhar o espelho da vida desembaçado. Porque 2 coisas cegam o homem, o poder e a paixão. Eu nunca tive paixão pelo poder, nunca. Está aí a prova. Ó. Se eu quisesse, eu teria sido candidato a governador, né? Claro, está provado. Eu ia para o segundo turno. E no segundo turno, com grande chance de ganhar a eleição. Mas eu não tinha nem cabeça para isso. Não tinha. Eu não consegui ser candidato nem a senador, nem fazer campanha. Não vim em Balsas nem um dia. Nenhum lugar da região. O futuro a Deus pertence. Eu sou muito grato a Deus estar me dando essa chance de estar vendo a vida melhor, me vendo melhor no espelho e vendo quem é que está ao meu redor, quem verdadeiramente é amigo. Para que nessa janela de oportunidade, sem mandato, eu poder ciscar para dentro, cuidar das coisas da minha família, cuidar das coisas pessoais, estavam tudo jogado, entendeu? Tudo jogado. Concluir o inventário do meu pai, que em 20 e poucos anos nunca concluiu, estamos concluindo, graças a Deus, e tocar a vida em frente. Tocar a vida em frente. E eu volto a Balsas logo em breve para cuidar de outras questões, e, enfim, e vou buscando retomar forças para poder fazer o que eu mais gosto na vida, que é a política. Senador, o senhor está um pouco de fora, vamos dizer assim, agora nesse período, mas o senhor é muito inteligente. O senhor tem uma visão diferenciada como político. Como que o senhor avalia hoje esses primeiros meses do governo federal, e também do próprio nosso governo do Estado aqui, na sua visão agora? Ô Diego, o governo federal, estadual, municipal, ele é uma empresa. É uma empresa como tem um objetivo de qualquer outra empresa. Esse hotel aqui é uma empresa. A quitanda do seu José, Dona Maria ali é uma empresa. Ela nasce com o objetivo de ter lucro. E o lucro para dividir entre os sócios, ou acionistas. Do ponto de vista conceitual, o governo é a mesma coisa. Tem ativo, tem passivo, tem conta corrente, tem fluxo de caixa, tem despesa com pessoal, com custeio e etc. A diferença, na prática, é que o lucro de uma empresa que é distribuído entre os sócios ou acionistas, ele é conhecido. Agora, de uma empresa pública, que é prefeitura, governo do Estado, federal, o lucro é mais saúde, mais educação, mais segurança, mais infraestrutura, é o bem-estar social. E os sócios? É o povo. O povo que é dono do governo. O governo existe para servir o povo. Não é o povo que existe para servir o governo. Imagine uma carruagem que ela é puxada pelos bois ou pelos cavalos. É como se os cavalos ou os bois fossem o governo. A carruagem é o povo. No Brasil, nós estamos invertendo. A carruagem que está puxando os bois ou os cavalos. O governo é que está servindo, a população que está servindo o governo. Isso não existe. Dito isso, não tem mágica. Não tem varinha mágica, não. Não adianta trocar o CPF do governante. Trocar um João por José, por Maria, não adianta. Está aí a prova. O que você tem que definir, como eleitor, é o modelo de governança. É o rumo, é a direção. Na nossa vida, muito mais importante do que a velocidade é a direção, é o rumo. Quando a gente está na direção errada, inclusive, quanto mais rápido, mais a gente se afasta do objetivo.
Então, se eu pegar um aviãozinho monomotor aqui para ir para São Luís, se eu estiver na direção errada, eu vou errando devagarzinho. Mas se eu estiver num avião a jato, quanto mais rápido, mais eu me afasto do objetivo se eu estiver na direção errada. Então, a gente tem que fazer o freio de arrumação, o ajuste das velas, corrigir o rumo, para poder a gente, mesmo mais devagar, chegar a um bom porto. Eu penso que o Brasil não está no rumo certo. Não está no rumo certo. Eu penso que os governos estaduais, na sua grande maioria, não estão no rumo certo. Os municipais também. Nós não podemos ter preconceito com o capital privado. Olha a cidade de Balsas, gente. É um exemplo. É um exemplo. A pior renda per capita do Brasil, renda per capita é renda por pessoa, é do Maranhão. É um desastre. É um desastre. A melhor é Brasília. A pior é o Maranhão. E dentro do Maranhão, qual é a melhor renda per capita? Balsas. Mas vem cá, por quê? Porque tem produção. E por que tem produção? Porque tem infraestrutura, tem logística. E por que tem infraestrutura? Porque um dia chegou ao governo do Estado um cidadão sertanejo, conhecedor do potencial da região, que investiu na infraestrutura. E é exatamente isso que é responsável pela produção que hoje sustenta a economia do Maranhão. Mesmo uma atividade econômica primária. E não é fruticultura, que agrega valor, mão de obra. É monocultura, é soja, onde nem trator precisa mais de tratorista. Mesmo assim, gera renda. E essa renda circula de alguma maneira. Observe, 40 anos se passaram que meu pai saiu. Nunca foi feita uma indústria de beneficiamento dos grãos aqui. Nunca foi feito nem sequer o segundo passo na cadeia produtiva, que é a ração animal, para poder, ao final, gerar proteína animal. Peixe, frango, suíno, caprino, ovino, etc. Não. Do jeito que arranca do chão com máquina, manda embora para o Porto do Itaqui com máquina. E vai embora, nem imposto fica, nem ICMS fica, porque tem isenção da Lei Candir. E o que é a ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão? É exatamente para corrigir isso, para fazer a industrialização do Maranhão. Balsas necessita de uma obra de infraestrutura fundamental, que nós estamos trabalhando nisso, não importa mandato. É a ferrovia, é o ramal ferroviário que vem da Ferrovia Norte-Sul, 200 quilômetros. Para fazer uma obra de engenharia, tem que ter projeto. Para fazer o projeto, tem que ter o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Eu fiz, como senador, está feito. A execução da obra, quem faz é o privado, é o capital privado. Mas aí não pode ter preconceito com o capital privado. O governo Bolsonaro, na época do ministro Tarcísio, tinha muitas obras entregues, inclusive a Norte-Sul, porque chamou o capital privado para investir na infraestrutura. É assim no mundo todo. Eu consegui federalizar a BR-006. Fui eu. Imagina você. Quantas BR tem no Maranhão? 11. Muitas não prestam. Muitas não prestam. Não tem dinheiro para arrumar nem as que já existem. Como é que vai pegar mais uma do governo do Estado? Ainda mais de um governador hostil, como era o Flávio Dino com o Bolsonaro. Roberto Rocha conseguiu. Eu consegui botar 40 milhões no orçamento do ano retrasado para poder iniciar. Mas o processo, o Estado atrasou de mal. De mal, porque o patrimônio é do Estado. A Assembleia tem que aprovar. Depois tem que ter o processo para poder passar para o governo federal. Demorou muito. Agora que está concluindo. Então, a gente não pode conviver com essa situação. Então, eu acho que o presidente Lula está enfrentando dificuldades. O Brasil de hoje não é o Brasil de 2002, quando ele tomou posse a primeira vez. É outra realidade mundial, nacional, é tudo diferente. E o Brandão do mesmo jeito. O Brasil de hoje não é o Brasil que Zé Reinaldo tomou posse em 2002. Completamente diferente. Então, quem for governar e contar só com dinheiro do Fundo de Participação, do ICMS, não vai fazer mais do que administrar a folha, pagar o custeio, se conseguir pagar os compromissos com dívida, investimento zero, não tem,
aí pega dinheiro emprestado para fazer algum investimento, como foi no caso de Rosiana e Flávio Dino. Esse dinheiro acabou, então no lugar desse ativo econômico, financeiro, tem um passivo para pagar, Brandão. Então não tem como ser mais do mesmo, nem do mesmo. E aí, um ambiente de extrema pobreza, o que é que os governos do Maranhão têm feito? E em alguns lugares, festa, muita festa, e como na época do Império Romano, né? Pão e circo. Mas nem o pão tem mais, é só o circo. E aí vai inebriando as pessoas, vai levando com a barriga e tal, carnaval, São João, pá. E quando chega, passa 4 anos, passa 8, e acontece o que aconteceu com Flávio Dino. Me cite uma única obra de infraestrutura, obra infraestruturante feita por 8 anos do governo Flávio Dino aqui na região de Balsas. Uma. Ou cite em qualquer canto do Maranhão. Como é que você pode se orgulhar de, depois de 8 anos, dizer que fez restaurante popular? Ou seja, você está dizendo que, após 8 anos, as pessoas não têm comida na mesa em casa e têm que sair de casa para comer. E as pessoas que têm mais consciência cidadã, consciência política, onde tem mais renda no Estado, onde tem mais inclusão social e, consequentemente, inclusão digital, eu disputei com o Flávio Dino, mesmo estando em São Paulo com meu filho, porque nem eu votei em mim, nem minha mulher, nem meus filhos. E eu ganhei dele em todas as cidades, como Balsas, que eu não tive apoio de prefeito, de vice-prefeito, de nenhum vereador. O voto espontâneo, livre das pessoas. Foram as urnas, eu tive o dobro de voto dele aqui. O dobro. Vocês dizem assim, foi por causa do Bolsonaro. Eu ganhei do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu em Balsas. Mas eu não fui só aqui, não. Alto Parnaíba, Formosa, Estreito, Imperatriz, Açailândia. Agora, no restante do Estado, eu disputei com Lula. Aí é complicado. Mesmo assim, em várias regiões mais desenvolvidas, como, por exemplo, Pinheiro, capital da Baixada Maranhense, onde as pessoas ganham na região, mas gastam em Pinheiro, eu ganhei a eleição. Eu não fui em Pinheiro, não pisei os pés em Pinheiro. Então, observe que nós estamos num processo de mudança profunda, de transformação. Na política. A política está mudando. Mas vem cá, o que é política? É ação e comunicação. O Maranhão está mudando pela ação governamental? Não. Eu acabei de falar. Está mudando pela comunicação. A tecnologia da comunicação está mudando o Maranhão na marra. E qual tecnologia de comunicação? A internet. Então, o poder do voto, o poder de decisão, está saindo da mão dos políticos e indo para a mão dos eleitores. A convergência digital está colocando o poder de decisão na mão das pessoas. Então, aqui não foi preciso fazer comício, não foi preciso fazer caminhada, não foi preciso fazer passeata, não foi preciso nem pedir o voto. Espontaneamente, de forma consciente, não pode ser mais consciente do que essa, a população foi lá e votou. Então, eu não tenho dúvida que esse processo ele é mais rápido, quanto mais desenvolvido é o lugar. Por exemplo, por que você acha que o Bolsonaro foi presidente? Por causa disso. Metade do Brasil para baixo já está tudo incluído digital. Brasília tem 100% de inclusão digital. Brasília já elegeu um deputado federal em 2018, morando em Miami. Tudo na internet. Isso não se pode pensar hoje no Maranhão, mas vai ter daqui a alguns anos. Sim, vai. Agora, da metade do Brasil para cima, é diferente. É outro Brasil. E o pior, infelizmente, é o Maranhão, que é um estado imenso, maior que São Paulo, um estado que tem a maior população rural do Brasil e o estado que tem a população mais pobre, infelizmente. Ora, então, é claro que demora mais chegar aqui. Mas está chegando. Na região do Maranhão, que tem mais desenvolvimento, já disse, já chegou. E vai chegando cada vez mais. Agora, claro que na eleição majoritária isso está mais rápido. Presidente, governador e senador. Na eleição de deputado, eu admito, o poder está muito maior ainda na mão dos políticos. São eles que elegem o deputado. Então, o poder do deputado não emana do povo, emana dos políticos. Ainda. Mas o presidente, o governador e até mesmo o senador está indo para a mão do eleitor. Por que até mesmo o senador? Porque dos três, o único que não é executivo, do poder executivo, é o senador. O senador é do legislativo. E o eleitor
não quer saber do legislativo, ele quer saber do executivo, presidente e governador. Quando se podia imaginar, há 10 anos atrás, que um senador, candidato a governador, com a campanha mais cara da história do Maranhão, com metade dos prefeitos apoiando, metade, inclusive do Balsas, do partido dele, perderia a eleição para alguém que não tinha nenhum prefeito e nem um centavo. Quando que isso era possível, há 10 anos atrás? O Brasil está mudando, o Maranhão também está mudando. 2024, essa mudança vai se mostrar muito mais forte. E 2026, muito mais forte ainda. Senador, e falando em política ainda, 2024, ano que vem, existem muitos comentários. Roberto Rocha pode ser candidato a prefeito em Balsas, pode ser em Imperatriz, em São Luís. Como é que está a sua cabeça aí sobre essa eleição? Ontem eu estava aqui e me ligou o deputado Kleber Verde, um querido amigo. Roberto, sabe onde é que eu estou? Estou na cidade que tu vai ser prefeito. Eu achei que ele estava aqui até. Tu está no Balsa, rapaz? Nada, rapaz, eu estou aqui em Imperatriz, aqui só fala teu nome. Eu sei, eu ganhei a eleição em Imperatriz. Olha, a política tem 2 campos políticos. Até o Brasil hoje está assim, né? Não tem o terceiro. O Maranhão sempre foi assim. Apesar de todas as circunstâncias, não tinha partido, eu tinha uma legenda, não tinha nada. Eu fui o mais votado do meu campo político. Eu tive mais votos do que os candidatos a governador, do que o candidato a presidente da República. Eu tive mais votos do que Bolsonaro no segundo turno no Maranhão. Do outro lado, tem o Brandão e o Flávio Dino, eleitos, governador e senador, que já estão, segundo comenta-se, rachando. Isso é problema deles, não é meu. Então, eu procuro manter-me no mesmo campo político, coerente com as minhas posições, com as minhas ideias. Eu tenho uma relação de amizade pessoal com o Brandão. Ele estava em São Paulo na campanha, doente, chegou, eu fui lá no aeroporto dar um abraço nele. Não se mistura uma coisa com a outra. Ele não pode misturar o público com o privado. Os adversários, eles têm que se respeitar e podem até ser amigos. É o caso com o Brandão. Flávio Dino é outra coisa. Você está vendo aí como é que ele trata a política. Ninguém pode dizer um ai que ele entra na justiça lá em Brasília agora. Bloqueia o celular, lacra e etc. O rede social e tudo. Então, eu sei o que é isso. Mas eu desejo para ele sorte. Desejo para ele sorte. Porque se ele tiver sorte, o Brasil vai ter sorte. Me resta, como disse no início, aproveitar essa janela de oportunidade para poder cuidar um pouco da minha vida pessoal e dos negócios da minha família, cuidar da relação melhor com os meus amigos, aqueles que são verdadeiros amigos, sem nunca perder de vista 2026. Claro que no meio tem 2024. O que vai acontecer? Roberto Rocha, que teve votos, foi mais votado em vários lugares, como você falou, Imperatriz e Balsas, é candidato a prefeito, o futuro a Deus pertence. Eu sou da política, eu sou como se fosse um jogador de futebol. Ele não pode dizer que não vai jogar, que não quer jogar, que vai jogar no banco. Não, eu sou jogador. E do jogo na política, a população é que é o juiz. Na política, quem é juiz é o povo. Entende? Então, eu procuro fazer política, Diego, como a minha consciência recomenda. Política com os políticos para o povo. Infelizmente, e não me alegra dizer isso, no Maranhão, a política, na sua grande maioria, é feita. A política com os políticos para os políticos. Não é por outra razão que a população do Maranhão é a mais pobre do Brasil e uma das mais pobres do mundo. Porque as ações de governo não chegam na população. Mas o Roberto Rocha não está falando isso da boca para fora. Então nós vamos aonde agora? Balsas. Então o meu Maranhão nesse momento é Balsas. O prefeito é meu aliado? É do meu partido? Não. Tá. O prefeito foi eleito, então ele é político. Ok. Com quem que eu faço política também aqui? Com os políticos. Recentemente a cidade viu inaugurar uma obra da maior importância, um centro de diagnóstico, para atender as pessoas que mais precisam, porque é público.
Não é privado, conveniado com o SUS, não. É público. Coloquei 10 milhões na conta da prefeitura. Vem cá, mas o prefeito não é meu aliado. Ele não votava em mim, ele não me enganou. Eu sabia que eu não votava. E eu estou fazendo para ele? Estou fazendo para mim? Fazendo para o povo. Tem uma ponte que nós vamos entregar agora aqui, no Rio Maravilha. Aliás, tem mais 2 para eu começar, aqui no Balsas, que eu quero fazer. Senador, aqui em Balsas, o senhor falando de política ainda, o senhor conhece muita gente, inclusive com muitos políticos. Existem conversas com pré-candidatos em Balsas, alianças já para 2024? Não. Eu tenho vindo aqui, a segunda vez que eu venho, como falei para você, eu não fiz nenhuma agenda política. Nenhuma agenda política. Se eu quisesse, eu já tinha ido lá entregar a ponte. Mas eu não acho correto, porque ela não está ainda servindo a população, porque falta, como disse, os aterros. Como disse, eu já fiz dessas pontes do projeto Travessia, já fiz quase 50 pontes no Maranhão. Você sabe quantas eu fui inaugurar? Uma foi em Açailândia. Porque o Idemar Gonçalves, que é como um pai, amigo, irmão, fez questão de eu ir. Eu fui. Uma eu inaugurei. Porque eu estava em São Paulo, eu estava cuidando do meu filho. Mas eu também cuidei dos filhos dos outros, continuei cuidando. Está prova, mais uma prova. Em todos os municípios, as pontes estão funcionando. Ou seja, a prefeitura fez os aterros. Todos. 100%. Eu espero, não tenho dúvida, vai fazer também aqui. Mas eu só quero iniciar outra. Aliás, não sou eu. A Codevasf só vai fazer qualquer coisa se terminar essa. Foi emenda sua já. Hein? Emendas suas. Claro. Eu tenho emenda do ano passado para esse ano. Passou de 19 para 60 milhões as emendas individuais. Entendeu? Eu tenho muitas coisas para entregar aqui no Balsas. Uma das mais importantes, inclusive, que eu considero, nem aparece. São os projetos. Sem projeto não dá para fazer obra de infraestrutura. Assim que eu tomei posse, nós fizemos um movimento, um trabalho, para conseguir 5, 6 milhões para fazer o projeto de saneamento de Balsas. Saneamento básico. Água, esgoto, drenagem e asfalto em todas as ruas. Esse projeto demorou 8 anos. 7, 8 anos. Está pronto. Está pronto. A Codevasf, inclusive, já convalidou o projeto. Só a parte de água está dando 100 e tantos milhões de reais. Está no orçamento da União já. Claro que a União só vai botar no orçamento se tiver projeto. Como é que tu vai executar uma obra se tiver? Não tem projeto, não vai botar nunca o dinheiro. Eu desafio um outro político qualquer do meu estado a apresentar um projeto. Um projeto que custa 10, 15 milhões, como nós fizemos aqui em Balsas. E o aeroporto. Eu consegui incluir para fazer a obra mais de 100 milhões, uma pista maior que Imperatriz, inclusive com Finger, aquela sanfona que sai do aeroporto na época de chuva. E o dinheiro do projeto, 2 milhões e 400 mil, uma empresa do sul do país ganhou. Sim, mas e aí, por que não andou? Por que está parado? Porque não tem um terreno. E quem é que ficou de dar o terreno? O poder público. Aí você precisa fazer o quê? Um novo aeroporto, em outro lugar, é óbvio. Como também tem que fazer a avenida Anel Viário. Eu fiz o projeto. 52 quilômetros, 56 quilômetros de anel viário, circundando a cidade toda para tirar o tráfego pesado de dentro da cidade. Entendeu? Aí você transforma aquela BR, que é a MA 006, em BR. Aí você vai ligar uma BR com a outra BR, que é a 230. Enquanto a MA não dá, não pode. Você está entendendo? Uma coisa puxa a outra. O fato é que eu espero que a população do Balsas, tendo em vista a grandiosidade, a dimensão, a importância dessa cidade, possa despertar, como despertou agora na eleição de governador, de senador, possa despertar para a eleição de um prefeito que seja, pelo menos, do mesmo tamanho da cadeira do cargo de prefeito. Não pode ter menor.
Não pode ser alguém que vai fazer só pintar a escola, inaugurar meio-fio, inaugurar quebra-mola, inaugurar rua, inaugurar praça. Não pode. Não pode. E eu não estou falando mal deste prefeito, não estou falando mal do ex-prefeito, que inclusive é meu irmão, não estou falando mal de ninguém. O que eu estou dizendo é que a gente tem que abrir o horizonte e oferecer à cidade do Balsas a importância que ela tem para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Você já parou para pensar que se não fosse o Luiz Rocha, o Velho Guerreiro, nem Matopiba tinha? Porque para onde é que escoou a produção do Matopiba? Pelo Balsas, que vai para o Porto Itaqui. Mas se não tivesse o desenvolvimento do Balsas, a infraestrutura da época, não podia ter. Então, eu tenho muito orgulho disso. Por isso eu me lembro, ele sempre me pediu, meu filho, não deixe de cuidar da minha Balsas querida. E eu tenho feito isso. Senador, o senhor tem, juntamente com a família, vários veículos de comunicação no Maranhão. Em Balsas, temos a TV Capital, que é a nossa emissora, que estamos aqui na entrevista, temos a TV Açucena. Quais são as ideias, os novos projetos para essas emissoras? A Capital está em HD digital, a Açucena precisa ainda também entrar nesse mesmo segmento. Como é que estão os projetos para as emissoras aqui na cidade? Olha, veja só, falando muito francamente, campanha política é uma guerra de comunicação. Cada um comunica como pode. Nessa guerra, muitas armas foram colocadas no lixo, proibido. Showmício, pintar muro, camisa, boné, outdoor, carro de som e etc. Aqueles comitês que contratavam milhares de pessoas. Tal. Então a campanha terminou se resumindo a rádio e televisão. Aí a pessoa precisava ter partido, coligação, tempo de televisão, marqueteiro, jatinho, dinheiro e tal. Mas eis que, de repente, entra como um furacão a internet. E, repito, se dependesse dos meios tradicionais, Bolsonaro não era presidente. E aí, o que acontece? Você tem, então, hoje um meio, que é a internet, mas não podemos prescindir nunca de televisão e rádio. Nunca. Nós estamos no processo de convergência digital. Tudo está indo para a palma da mão, tudo. Então não pode ter uma televisão analógica, até porque é proibido. É lei. Não pode ter. Eu tive cuidado de reunir o pessoal da TV, a Açucena, os trabalhadores, as pessoas que lá se dedicam, se não fosse eles, estava já fechada, e reunir para poder dizer que a gente vai, até o final do ano, dezembro, eu quero entregar de presente para a cidade a melhor televisão do interior do Maranhão, digital, aliás, duas. Vou tentar fazer no mesmo prédio a TV Açucena e a TV Capital. Além disso, vou trazer uma FM para a cidade de Balsas. E aí é preciso o quê? Fazer tudo novo. Tudo novo, porque essa é a tecnologia. Você lembra que até pouco tempo atrás, 10 anos, a gente saía na loja comprar CD e DVD para ouvir música ou assistir filme? Acabou. Está tudo na nuvem. Então você tem que ter essa compreensão. Então eu quero dizer aos meus amigos do Balsas, até em homenagem ao meu pai, o Velho Guerreiro, que ele que fez a TV Açucena, construiu o prédio. Para aquela época foi fantástico, foi ótimo. Mas os tempos são outros. E eu quero atualizar esse meio de comunicação, que é a forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas, com a população. Eu vou pedir a compreensão de vocês todos. Nós vamos ter que interromper a transmissão da TV Açucena por alguns dias para fazer essa mudança. E vamos, ao longo dos próximos 2 meses, adquirir todos os equipamentos digitais, transmissor e todos os equipamentos, para fazer um novo prédio até o final do ano e a gente fazer tudo do melhor para poder ter aqui na cidade uma televisão que possa estar na altura da cidade, na dimensão do Balsas. Então nós vamos fazer isso para mais, não é para menos, é para mais. E então a gente comunica que a partir de agora a TV Açucena vai ter, que como assim é um barco,
Imagina se o que afunda o barco é a água de dentro, não é a água de fora. Nem a água do oceano todo afunda o barco. O que afunda é a água de dentro. Quando o barco está muito ruim, muito avariado, ele não consegue ser reformado navegando. Ele tem que ir para o estaleiro. E lá ele é reformado e vem para navegar. Então nós vamos pegar e colocar a TV Açucena no estaleiro, o tempo suficiente para ela poder voltar a navegar, mas aí sim, aí navegar como é recomendado. Porque, senão, Diego, nem propaganda de São Luís, do Estado ou de São Paulo pode. Porque está fora do padrão, tem que ser padrão digital, não pode ser analógico mais. Você não pode estar num mundo digital com coisas analógicas, né? Isso não existe. Então nós vamos fazer isso. Senador, queria agradecer o senhor pela participação no nosso programa e dizer que o senhor sempre é bem-vindo à cidade. Afinal, como eu falei no início, aqui é a sua casa. Eu que agradeço muito a você, agradeço muito a TV Capital e quero dizer que me sinto muito bem, muita vontade quando estou aqui no Balsas. Eu tenho muitas coisas para falar do Balsas. Projetos da orla da Beira Rio, que a gente quer fazer dali a Beira Rio mais bonita do Brasil, que merece, né? Projeto de revitalização do próprio Rio Balsas, que está se acabando, gente. Está se acabando. A gente precisa ter isso muito claro. Eu sonho muito em fazer aqui um estádio de futebol para homenagear meu pai, que saiu daqui do Balsas, não foi para ser vereador em São Luís, político, para ser jogador de futebol. O velho Lóia, craque de futebol. Eu quero muito poder fazer isso. E para isso, eu preciso ter na prefeitura alguém que possa fazer uma boa parceria. Isso aqui está fazendo o Maranhão mudar na marra. Isso é muito bom. Eu estou muito animado com isso. Por isso é que eu tenho que digitalizar as nossas televisões, os nossos meios de comunicação aqui na cidade do Balsas. Até a próxima. Um abraço e obrigado pela sua participação, pela sua atenção, pela sua audiência.